Bom dia a todos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estaremos hoje com a nossa Escola Bíblica Dominical, com a nossa EBD ao vivo, online, devido às circunstâncias, devido a tudo que está acontecendo em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Há muitos casos ainda de coronavírus, há muitas pessoas ainda internadas, muitas pessoas esperando vaga na UTI. E por bom senso também, respeito às regras, às leis, nós como seguidores da lei, como Igreja de Cristo, como exemplo para a sociedade, nós resolvemos acatar as decisões do governador, onde pede. Ele não impõe, porque na verdade ele pede para que a gente tenha bastante cuidado quanto à transmissão do coronavírus. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. Estamos online, logo mais à noite teremos nosso culto online também. Estaremos pregando a palavra, o templo está fechado, porém a igreja não está fechada. A igreja somos eu e você. As pessoas reclamam que a igreja fechou. Não, a igreja nunca fechou. A igreja continua aberta, o coração continua aberto, a palavra de Deus continua aberta e há liberdade ainda de pregar o evangelho. O que os governantes, os governadores, prefeitos e assim por diante têm pedido à igreja para que a igreja também colabore nesse momento tão difícil da sociedade brasileira, da vida do brasileiro, não somente do brasileiro, mas também a nível mundial. Tá bom? Vamos orar? Seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está conosco nessa manhã, você que irá assistir mais tarde, também seja bem-vindo. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Deus, a nossa escola bíblica dominical desta manhã, ó Pai, de domingo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que nos dê inteligência para poder, ó Pai, absorver, ó Deus, esses ensinamentos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, o tema do nossa escola dominical é Quem é você no corpo de Cristo? É baseado nesse livro aqui da irmã Laida Knight. A irmã Laida partiu para a glória em 2011, depois de servir mais de 40 anos aqui no Brasil como missionária. Ela era americana, mas adotou o Brasil para viver desde os anos 60, 59, dando aula em vários seminários, ajudando muitas pessoas, ensinando muitas pessoas também. E baseado no livro dela, com o apoio do livro dela, a gente vai estudar Quem é você no corpo de Cristo. Nós já começamos esse estudo, na verdade, um pouco antes, né? Um pouco antes, lá antes da pandemia fechar, ou seja, antes das coisas acontecerem. Antes do decreto, a gente, na Escola Bíblica Dominical, quando ela era ainda presencial, nós começamos esse estudo. Então nós vamos dar uma recapitulada aqui rápido nesse estudo, depois nós vamos continuar aí com Quem é você. Nós vamos estudar 13 dons ministeriais. Dom ministerial não é dom carismático. Nós não vamos aqui estudar sobre dom de línguas, dom de revelação, dom de interpretação de línguas, dom de cura. Essas coisas assim nós não vamos estudar agora, tá? Nós vamos estudar os nossos dons ministeriais. São 13 dons baseados no livro de Corinto e também de Romanos, né? Principalmente de Romanos 12, versículo 6 em diante. Nós vamos estar estudando isso aí, tá bom, querido? Então, assim, a primeira coisa que nós temos que saber, e você pode interagir aí, que eu vou respondendo conforme for aparecendo as suas dúvidas. Você pode perguntar aí que a gente vai estar respondendo dentro das possibilidades, é claro. A primeira coisa que nós temos que saber é que dom, ele não é um talento. Tem pessoas que nascem com um talento. Por exemplo, um talento para tocar, um talento para cantar. As pessoas às vezes confundem dom com talento. Talento é uma coisa que você nasce com ele. Tem pessoas que pegam um instrumento e tocam qualquer instrumento. Há pessoas, por exemplo, que cantam maravilhosamente bem. Isso é um talento. Talento não é dom. É a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, tá? Que talento não é dom. Então nós vamos partir a partir de agora, tá? Dizendo assim, ó, talento não é dom, tá? Os dons servem para o crescimento espiritual da igreja e para glorificar o nome do Senhor. Para que a pessoa tem um dom? Não é para se exaltar. É um dom, ele serve para o crescimento espiritual da igreja, ele serve para a glorificação do nome do Senhor, para crescimento da obra do Senhor. Então, o dom é algo que você ganha de Deus, é um presente de Deus para a sua vida, ok? Então, assim, pelo menos as pessoas, ou pelo menos
todos nós, depois de convertidos, nós temos um dom. Pelo menos um dom. Ninguém fica sem nenhum dom. As pessoas às vezes não sabem qual é o seu dom, mas que todo mundo tem pelo menos um dom. Aquele que é nascido de novo, com toda certeza você vai ter. Pelo menos um, tá? A gente vai ter mais aí, vai ver mais à frente os dons e você vai poder, então, entender isso aí. Tá bom? Aí nós podemos, queridos, assim, ó, o dom, ele é um chamado. Ele é um chamado de Deus para o trabalho. Quando Deus te dá um dom, não é para você se exaltar, a gente já falou sobre isso, mas é para que Deus use você na obra do Senhor, tá bom? Então, dom é um chamado de Deus, ou seja, é um instrumento para que Deus, ou para que você cumpra o chamado de Deus na sua vida, ok? Uma coisa que nós não podemos confundir é dom com o fruto do Espírito, ok? O fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Se você puder abrir a palavra do Senhor, tá? Esteja aí com um lápis, papel na mão, ok? E vamos então abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o fruto do Espírito define o que o crente é. É o caráter do cristão. É o caráter cristão, tá? O fruto do Espírito Santo na vida do crente é o caráter dele, o que ele é. O dom espiritual define aquilo que você faz, ou seja, qual é o seu ministério, ou seja, qual é a área da sua vida que você vai atuar ou você vai agir na igreja, ok? Então assim, irmãos, olha só. Dom não é fruto, dom não é talento. Isso é uma coisa que você precisa saber, ok? Diante disso, queridos, nós vamos então abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8, ok? Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. E aí nós vamos então estudar alguns dons que estão aqui, depois nós veremos os outros dons que estão mais adiante, lá em Coríntios também, tá bom? Em Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8, ok? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é exortar ou dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é liderar, que exerça essa liderança com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Tá bom? Então, irmãos, nesse estudo nós vamos trabalhar 13 dons, como havíamos falado anteriormente, tá? Os dons que nós vamos aqui, nós vamos estar estudando, é o dom de profeta, né? O dom de profecia, que não tem nada a ver com esse dom que a gente acha que é a revelação, como os profetas do Antigo Testamento. Tipo, e assim diz o Senhor, quando uma pessoa olha para outra pessoa e diz, olha, assim diz o Senhor. Queridos, deixar bem claro, a Igreja Batista Sião acredita em todos os dons, em todos mesmo. Então, a gente não está menosprezando esse dom agora. Nós estamos apenas trabalhando dons ministeriais. Estaremos trabalhando depois, posteriormente, nesses dons carismáticos, ok? Então é o seguinte, os dons que nós vamos estudar. O bom dom de profeta, profecia, né? O dom de evangelista, o dom do ensino, o dom de mestre, o dom do serviço, que é o dom do ministério, né? O dom de exortação ou de encorajamento, o dom de repartir, que é o de contribuir também, o dom de liderança, que é o dom de presidir, o dom de misericórdia, o dom de ajuda, que é o dom de socorro, o dom de administração, que é do governo, de governar, de administrar as coisas, o dom de hospitalidade, o dom de intercessão e o dom de pastor, ou seja, de pastorear, ok? Então isso aí nós vamos estar estudando aí agora nessa escola bíblica dominical que teremos agora, ok? O primeiro dom que nós vamos ver está no versículo 7, parte A do nosso texto, tá? Diz assim a palavra do Senhor: se o seu dom é servir, sirva. O dom que nós vamos estudar é dom de serviço, tá bom?
Talvez você encontre na sua tradução dom de ministério. Nós vamos trabalhar aqui, olha, diaconia significa ministério, tá? Agora, se nós usarmos aí, queridos, assim, se nós pensarmos que ministério é serviço, a gente vai conseguir trabalhar melhor essa ideia. Por quê? Porque serviço, queridos, serviço lá em ministério hoje em dia é o seguinte: tem o ministério de louvor, tem o ministério com crianças de rua, tem o ministério com drogados, tem o ministério com mulheres, tem o ministério de homens. Então, como a gente tem muito essa confusão, ou melhor dizendo, para evitar essa confusão, a gente vai trabalhar com o dom de serviço, que é a mesma coisa que ministério, tá bom? Então, o dom de ministério ou o dom de serviço vai ser o primeiro dom que nós vamos ver. Aí nos comentários, a Mari vai estar colocando as características desses dons. E eu quero que você, é o seguinte, não ainda tire conclusão apressada de nada. Você não fique pensando, eu tenho esse dom, porque talvez algumas características vão falar com você. Lá no final do estudo, se Deus quiser, Deus vai mostrar para você quais são os dons que você tem. E com certeza esses dons, eles são confirmados pela própria igreja, ok? Então vamos lá. O primeiro dom que nós vamos ver, como já falei, é o dom do serviço. E ele tem algumas características aqui. Primeira característica da pessoa que tem o dom de serviço, tá? E é notório, ela tem o discernimento das necessidades de imediato. Ou seja, ele olha e já vê as necessidades. Quais são as necessidades? Ele consegue antever tudo, ele enxerga e ele já consegue discernir o que está precisando, ou o que as pessoas estão precisando, ou o que a igreja está precisando. De imediato, ou seja, imediatamente, ele já toma a iniciativa de suprir essas necessidades. Ele não espera ninguém mandar. Ele vê a necessidade, ou ela vê essa necessidade, e já está preparado ou preparando a sua mente e o seu corpo para trabalhar naquilo que precisa ser feito. Vou usar um exemplo bem simples aqui para a gente não perder a linha. Por exemplo, a pessoa que tem o dom de serviço, ele chega na igreja e ele vê a igreja, as cadeiras todas desarrumadas. Ele imediatamente percebe o ambiente, vai lá e organiza todas as cadeiras, assim por diante. Isso é só um exemplo, tá? Existem outros exemplos, a gente vai passar mais à frente aí para conversar. A segunda característica que a pessoa que tem o dom de serviço que ela tem, é que se ela não pode fazer alguma coisa, ela procura alguém para fazer em seu lugar. Por exemplo, ela sabe de uma necessidade que tenha. Vamos usar um exemplo aqui bem lá na África, que o irmão Joaquim, pelo que eu vi, está conosco. Lá na África. Ele sabe de uma necessidade lá na África. E ele não pode estar na África, mas ele quer servir. Então ele procura uma maneira ou alguém lá para que esse alguém possa fazer a obra no lugar dele, ou seja, ele conhece a necessidade e se ele não consegue tomar essas providências, ele então providencia ou procura alguém para auxiliá-lo nessa tarefa. A terceira coisa, ou terceiro princípio, característica, que a pessoa que tem o dom de servir tem, ele cuida de suprir as necessidades urgentes, sem se importar com o seu próprio cansaço. Ele não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Literalmente é isso. Ele não deixa para amanhã. Ele vê a necessidade, me desculpem, ele vê a necessidade, ele sabe da necessidade, ele pode estar cansado, chegar cansado em casa, então ele vai, continua, e ele faz o quê? Ele vai até aquele lugar ou até aquela pessoa para resolver a situação. Ele não se importa se ele está cansado ou não, ele vai e faz. Se a necessidade for urgente, então ele pega, bota a mão na massa e vai correndo fazer isso aí, porque esse é o dom dele, esse é o ministério dele. Outra característica é que ele pode usar os seus próprios recursos para atender uma necessidade urgente. Ele não fica esperando, sabe? Ele não fica esperando. Ele vê a necessidade, vamos usar um exemplo aqui, ele vê alguém necessitar de uma cesta básica e ele não fica correndo atrás de alguém para dar. Ele literalmente, quando ele percebe a necessidade muito urgente, ele vai lá e compra alguma coisa e ele então vai rapidamente para ajudar, para auxiliar essa pessoa, para abençoar a vida dessa pessoa. Ela também, queridos, olha só, ele gosta de realizar as tarefas do seu jeito. Isso é um defeito, nós vamos ver mais na frente, tá? Que isso aqui é um problema para ele ou para ela, tá? Ele gosta de realizar as tarefas do seu jeito, da sua própria maneira. Muitas vezes,
inclusive ele sem ser convidado, ele ouve uma necessidade e ainda que ele não esteja no meio daquilo ali, ele acaba ele mesmo, sabe, se fazendo por si só e, sabe, do seu jeito, da sua maneira, às vezes até mesmo atrapalhando, em vez de ajudar, ok? Também, queridos, normalmente quem tem esse dom é mandão, tá? Ele gosta de mandar, certo? Ok? Ok, irmão Joaquim, isso, ministério, tá? Ministério também, tá, irmão? Ministério ou serviço, tá bom, querido? Serviço ou ministério, diaconia significa ministério, tá? E ministério significa serviço, tá? A gente só trocou aqui, a gente poderia usar o dom de ministério, porque senão vai acabar confundindo com ministérios por aí, tá bom? Mas é isso mesmo, ministério é serviço, tá ok? Então assim, irmãos, vamos voltar aqui. Ele é mandão, ele gosta de mandar, tá, irmãos? Entende? Mas ele também não se importa de ser mandado desde que seja bem mandado. Ou seja, desde que alguém está organizando uma coisa e ele vê que aquilo tem nexo, então ele acaba também fazendo, obedecendo ordens. Mas normalmente a pessoa que tem o dom de serviço, ele é mandão. Ele gosta de mandar, ele gosta de mandar bastante, tá? Outra coisa que uma característica dessa pessoa é que essa pessoa evita a burocracia. Ou seja, vamos dizer uma coisa, há uma necessidade de pintar a igreja. Aí ele não espera, queridos, aí fica esperando uma reunião do conselho da igreja, ou de uma assembleia administrativa, para que ele possa escolher a cor da tinta, sabe? Ele já vai lá e compra a tinta, quando vê, o pastor vê, ou quando os irmãos vê, a igreja está pintada, ela por dentro e por fora, e aquilo já está resolvido. Então, na verdade, assim, ele não gosta de burocracia. E uma pessoa que tem esse dom, nós vamos ver mais na frente, ele tem uma séria dificuldade de cumprir algo que seja planejado. Por exemplo, vamos pensar que a gente vai construir um templo ou construir a casa de alguém. Normalmente ele mesmo acaba fazendo as coisas aí e não consegue seguir um projeto. Normalmente é isso que acontece com uma pessoa que tem o dom de serviço, tá? Ou o dom de ministério, ok? Também, queridos, olha só, ele é incapaz muitas vezes de dizer não, sabe? Ele acaba se envolvendo em muitas atividades. Ele tá no Ministério de Intercessão, ele está no Ministério de Louvor, ele está no Ministério de Dança, ele está no Ministério de Misericórdia, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tipo assim, ele tem dificuldade, ou ela, né? Tem dificuldade de dizer não. Muita dificuldade. E acaba, às vezes, se enrolando com tudo isso. A gente vai ver mais adiante também quais são os problemas que ele pode causar para a sua vida, todas essas coisas que ele está fazendo, ok? Ele também fica frustrado, ele ou ela, deixar bem claro aqui, eu estou usando não é no gênero masculino, tá? Então eu estou usando só a expressão ele, mas pode ser ele ou ela, ok? Então assim, ó, ele ou ela fica frustrado quando o tempo não lhe permite concluir a tarefa. Ele tem um problema com o tempo, tá? Problema muito sério com o tempo. Por exemplo, se nós temos que fazer algo daqui a 10 dias, isso incomoda tanto que ele ou ela muitas vezes ficam frustrados por não resolver aquilo de imediato. Isso também pode ser um problema lá na frente, a gente vai ver, ok? Ele gosta de resolver tudo o mais breve possível e ele gosta, queridos, como Tiago. Eu sempre digo que o cara que tem o dom de serviço é meio que Tiago, tá? Tiago escreve dizendo que mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, ele gosta de testemunhar a Cristo pelo seu exemplo, pela sua prática, e não pelas palavras. Ou seja, ele gosta de fazer mais do que falar. Isso é uma característica aí da pessoa que tem o dom de serviço, sabe? Ele é bem Tiago mesmo, ok? Então, se você quiser saber se você tem o dom de serviço, lembre de Tiago. Se você pensar igual Tiago, digamos assim, olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das obras, você vai ver que talvez você esteja muito perto ou tenha esse dom de serviço na sua vida. É muito comum um crente, um homem, uma mulher nascido de novo, tá? Um cristão, tenha mais de um dom. 2, 3, 4 dons, né? Uma vez uma irmã me procurou e disse que tinha os 13 dons. Eu tive que sair de perto, né? Porque a mulher já era tão santa que eu não podia ficar perto da glória
que manifestava na vida dela, porque só ela mesma conhecia até hoje que teria os 13 dons. Até porque em alguns são antagônicos, né? Eles batem-se aí de frente, não tem como a pessoa ter o dom de serviço, por exemplo, e ter o dom de ajuda. Não tem como a pessoa ter o dom de serviço e ter o dom da hospitalidade, porque normalmente ele não pode nem estar em casa para receber as pessoas. Isso é um problema. Então, assim, no final da história, você vai ter aí todas as características, você vai se descobrir qual é o dom que você tem, tá bom? Se Deus quiser, Deus vai usar você. Lembre-se, queridos, dom não é cargo. As pessoas, às vezes, não têm o dom, por exemplo, do ensino. Não têm o dom do mestre, mas estão colocados sob uma classe de escola bíblica dominical, por exemplo. Tem muitos professores de seminário ou de escolas bíblicas dominicais que não têm o dom de mestre, mas têm o cargo, a função de professores. E isso não quer dizer que tenha o dom. Ele pode exercer? Claro que ele pode. Ele pode se capacitar, ele pode estudar, ele pode fazer as coisas. Só que, porém, ele não tem o dom. Quando se tem o dom, tudo é mais fácil, tá? As coisas fluem bem melhor, ok? Então é o seguinte, além de tudo, e aí também ele é capaz de discernir a falsidade. Quando a gente fala isso, sabe, discernir a falsidade aqui, por exemplo, uma pessoa chega para ele e pede tem uma necessidade. Eu tô passando necessidade. Eu estou passando uma luta. E aí ele chega para aquela pessoa que tem o dom de serviço e começa a contar a sua história. A pessoa que tem o dom de serviço, normalmente, ela também tem o dom do discernimento espiritual. Ela tem discernimento muito forte na vida dela. E ela sabe se aquela pessoa está falando a verdade ou não, ou se está apenas de malandragem para cima dela, para cima da igreja, para querer levar algum tipo de vantagem. Então, essa é as características que a pessoa tem. Eu acredito que muitos da nossa igreja, e quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo muitos e muitos homens e mulheres que têm esse dom de serviço. Muitas pessoas que não precisam você falar 2 vezes, o pastor nem precisa falar. As pessoas já sabem o que tem que ser feito antes mesmo da gente falar, tá bom? Então, você já sabe as características da pessoa que tem o dom de ministério ou o dom de serviço, ok? Agora, eu quero falar para você que existe algumas coisas que acontecem nesse ministério que pessoas de fora dele acabam criando uma concepção errada a respeito da pessoa que tem esse dom. Quer ver? A primeira coisa, as pessoas elas têm a concepção errada desse dom, sabe quando? Por exemplo, quando olham para o irmão, para a irmã e acham ele ou ela intrometido. Começam a olhar para ele ou para ela e começam a ver o seguinte, olha, esse cara, essa mulher, esse irmão, essa irmã é um intrometido. Por quê? Porque ele quer rapidez nas coisas. Ele é muito rápido para realizar as tarefas, mesmo quando não é chamado. Ou seja, ele quer resolver de uma vez por todas. E aí as pessoas olham para ele, ok? E tem a concepção de que essa pessoa, ela é um intrometido. Olha, esse irmão é intrometido. Na verdade, não é que ele é intrometido. Na verdade, é que ele quer resolver tudo da maneira mais rápida possível para suprir aquela necessidade ou para, de uma vez por todas, resolver aquele problema, tá? Uma outra concepção errada que as pessoas têm a respeito deste dom é que a pessoa que exerce esse dom de ministério ou de serviço, ele está em busca de autopromoção, ou seja, ele quer se promover, quer se aparecer. O irmão quer se aparecer. Por que o irmão quer se aparecer? Na concepção das outras pessoas. Porque ele tem ânsia de servir. Ele quer fazer as coisas, ele quer que as coisas saiam do lugar, ele quer que as coisas sejam resolvidas. E quando ele faz isso, as pessoas olham para ele ou para ela e acham, esse cara ou essa mulher ou esse irmão, essa irmã querem se aparecer. Ou seja, está em busca de promoção, de serviço. Ele está fazendo isso para o pastor ver ele. Ele está fazendo isso para o pastor ver ela. Então as pessoas às vezes têm essa concepção errada. Outra concepção errada que as pessoas têm a respeito do irmão, da irmã que tem esse dom de serviço ou ministério, é que essa pessoa ela tem pouco interesse em coisas espirituais. Por quê? Porque essa pessoa está muito mais preocupada nas tarefas práticas do que está pregando o evangelho e falando do evangelho. Ou seja, na concepção dessa pessoa que tem o dom do serviço, sem ela perceber isso,
Para ela é muito mais importante falar do evangelho através da sua vida do que pregar o evangelho através de palavras. E as pessoas então olham para ela e dizem, olha, esse cara ou essa mulher, esse irmão, essa irmã, ele tem pouca coisa espiritual, é muito carnal. Ele gosta das coisas práticas, ele não é espiritual, ele é apenas carnal. E isso é um problema, tá? Lá na frente a gente vai ver que também pode se tornar verdade isso, ok? Então, essa é a história. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aí, tá? Chegando aqui eu volto ao assunto e eu vou comentando com você, tá bom? Outra concepção errada aí que as pessoas podem ter a respeito desse irmão, dessa irmã, tá? Que esse irmão, essa irmã é autossuficiente, porque ele faz as coisas do seu jeito. Ele, com ou sem ajuda, ele acaba fazendo as coisas. Então as pessoas olham para ele, para ela e acham o seguinte, esse homem é autossuficiente. Não depende de ninguém, não depende da igreja, não depende de Deus, não depende do pastor, não depende da liderança, não depende de ninguém. Então ele é autossuficiente, ele que acaba também criando um problema, porque as pessoas começam a dizer, então, ele que faz sozinho, ele que se lasque com isso. Ou seja, pegou agora, você faça o resto. Então esse é um problema que as pessoas, quando olham de fora para esse ministério, acreditam que essa pessoa, ela é autossuficiente. Então, como ela é autossuficiente, ela não precisa de ajuda. É uma concepção errada das pessoas. Não é um problema do irmão, da irmã que tem o dom do serviço. É uma concepção, ou seja, um pré-conceito. Ou seja, as pessoas olham para aquele irmão, para aquela irmã e já criam na sua mente e no seu coração um preconceito com relação a ele ou a ela, ok? Também, queridos, outra concepção errada que as pessoas têm ao irmão, à irmã que tem esse dom, é que esse irmão, essa irmã, ele é uma pessoa que pensa mal dos outros. Por quê? Porque ele tem o dom do discernimento. Como ele detecta a falsidade, a malandragem das pessoas, as pessoas olham para ele e dizem, olha, esse irmão vive pensando mal dos outros. Quando na verdade Deus está mostrando a ele, Deus está dando discernimento a ele ou a ela, que a pessoa que está buscando ajuda, na verdade, não precisa de ajuda. Está buscando uma forma de se dar bem às custas da igreja ou dos irmãos, ok? Então essas são os preconceitos que algumas pessoas podem criar ou podem ter da pessoa que tem o dom de serviço. Lembrando que alguns preconceitos vão ser verdade, tá? Porque às vezes, que sabe, a gente, quando tem esse dom de serviço ou de ministério, a gente acaba correndo riscos e também errando em algumas áreas da nossa vida. Quer ver? A primeira área, o primeiro risco que corre uma pessoa que tem esse dom é deixar para trás sua família, ou seja, negligenciar a sua família. Ele tem tanto tempo para as outras coisas que acaba não tendo tempo para a sua casa. E isso é um risco, isso é um erro que quem tem esse dom pode correr. E às vezes, inclusive, corre e faz. Tem muitos irmãos ou muitas irmãs que estão tão preocupados com a obra de Deus, com as coisas de Deus, que acabam esquecendo da sua casa e da sua família. E isso, queridos, acaba prejudicando o casamento, o relacionamento com os filhos e outras coisas assim, tá bom? Então esses são um dos riscos, são vários riscos, mas esse é o primeiro. É que você que tenha esse dom, que você precisa tomar muito cuidado, é você ter cuidado para não deixar para trás a sua família, ou seja, negligenciar a sua família. O segundo erro, querido, sabe, e que uma pessoa que tem esse dom aí de serviço ou de ministério, é que ele precisa evitar ou que ele precisa tomar muito cuidado, é que essa pessoa ela tem dificuldades de estabelecer e manter prioridades. Tudo é prioridade na vida dela. Ele vê a igreja sem pintura, ele quer pintar. Ele vê o irmão sem cesta básica, ele quer levar. Ele vê o irmão para construir a sua casa e tem que terminar e ele vai ajudar. E aí então daqui a pouco ele está envolvido em tanta coisa, mas tanta coisa que ele não tem uma prioridade mais. E acaba não fazendo bem nenhuma e nem outra coisa. Isso é um erro. Isso é um erro e um risco que quem está ou quem tem esse ministério na sua vida, corre. Se você vê lá nas características que nós vimos, tá? Vai ver que ele acaba, uma das características dele é a seguinte, é que ele gosta de ser usado. Ou seja, ele está todo o tempo cuidando, sabe? Procurando
fazendo, sabe? Ele gosta de resolver tudo, de todos, o mais breve possível. Então, isso é uma dificuldade que ele pode ter. Então, não ter dificuldade de estabelecer e manter as prioridades. Talvez ele pegue muita coisa para fazer e acabe não fazendo nada, ok? Outro erro, outro risco que essa pessoa, esse irmão, essa irmã pode ter ou pode incorrer, sabe? Ele pode não saber como cobrar os irmãos que estão trabalhando com ele. Muitas vezes que ele não sabe cobrar, porque ele olha para as pessoas e ele coloca no patamar das pessoas o mesmo do dele, ou seja, como ele tem muita pressa para resolver as coisas, e às vezes as pessoas não têm pressa de suprir as suas necessidades porque não tem esse dom, não tem esse chamado, às vezes ele acaba, ele mesmo sabe, não sabendo como trabalhar isso. Ele chega lá e muitas vezes acaba até mesmo sendo grosseiro com um irmão, com uma irmã, quando ele pede ajuda para essa pessoa, tá? Ele é bem difícil de pedir ajuda, tá? Vou ser bem sincero para ti assim. Uma pessoa que tem o dom de serviço, ela é uma pessoa que gosta de resolver rápido. E quando ele vai buscar ajuda nos irmãos, nas irmãs, ele acaba muitas vezes não sabendo como fazer. Isso é um problema e é um risco também que ele corre, tá? Outra coisa, falo para vocês porque eu conheço bem esse dom, tá? Porque eu tenho o dom de serviço. Eu sei assim, um dos dons da minha vida é o dom de serviço. E eu falo com prioridade. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui, para mim é bem difícil também. Eu tenho que me policiar o tempo todo, sabe? Porque senão daqui a pouco eu mesmo acabo estragando tudo, certo? Então é o seguinte, um dos grandes problemas também da pessoa que tem o dom de serviço, ele tem dificuldade em ser servido pelos outros. Ele serve tanto, trabalha tanto na obra, ele faz tanta coisa e quando ele precisa ele tem dificuldade de aceitar ajuda, de pedir ajuda e de ser servido pelos outros. Ele se torna meio orgulhosão, sabe? O coração dele assim fica meio orgulhoso, ele é meio orgulhoso assim, bem, para não dizer bem orgulhoso, tá? Algo que precisa ainda ser quebrado no coração dele. Claro que a maioria dos cristãos lembra do fruto do Espírito, lá a humildade é um fruto do Espírito que nós lemos. Não deveria ter isso. Mas muitas vezes quando você se envolve tanto, daqui a pouco você acaba tendo muita dificuldade quando você precisar de ajuda e ser servido e ser ajudado pelos outros, tá? Outro erro, sabe, cruel aqui na vida da pessoa que tem esse dom, tá? É que ele tenta resolver tudo da sua própria maneira, sabe? Porque ele não consegue delegar tarefas para as pessoas. E muitas vezes nisso, ele, em vez de ter mais gente com ele, mais pessoas com ele, para trabalhar juntos, para dividir os fardos, para dividir as cargas, até mesmo para dividir os montantes financeiros, se assim houver uma necessidade, essa pessoa acaba adquirindo ou tendo prejuízo pessoal e material nesse ministério. Porque ele quer resolver de uma vez por todas. Então, como ele quer resolver de uma vez por todas, ele acaba muitas vezes não tendo tempo de pedir para as pessoas fazer, ou não espera as pessoas fazer, ou ainda assim acha que as pessoas não irão fazer. E ele acaba tendo prejuízo tanto material quanto financeiro aí, e prejuízos pessoais nesse ministério, ok? Outra coisa que ele corre muito risco, essa pessoa, um outro erro, um outro risco que a pessoa que tem o dom de serviço ele corre, é que ele tem muita dificuldade de aceitar um projeto de longo prazo. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Nós vamos construir um templo para a igreja. E o irmão, quando o pastor fala isso lá do púlpito, o irmão é o primeiro. Levantar a mão, bora pastor, estamos juntos, vamos lá, nós vamos conseguir, vamos erguer, vamos lá. Nós somos o primeiro, ele é o primeirão, sabe? E aí o pastor então passa para ele o cargo, a função, digamos assim, para presidir a comissão de obra da construção do templo. Mas só que uma construção leva de 8 meses a 1 ano. Vamos dar um exemplo, tá? De 8 meses a 1 ano. E aí então, nesse período, quando o irmão que tem o dom de serviço ou o dom de ministério aceita essa função da liderança do projeto, ele pode perder o foco durante o caminho e não fazer bem feito aquilo ali. Porque lembre-se, uma pessoa que tem dom
ou seja, tem o dom do serviço ou do ministério, ele é para tiro curto. Olha, nós temos que resolver aquele problema. Ele vai lá e resolve da maneira mais rápida possível, sabe? Ele vai lá e vê as necessidades e resolve. Mas quando a coisa se torna grande, quando o projeto é de longo prazo, essa pessoa tem muita dificuldade de manter o seu foco. Então é uma coisa assim que isso a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? Você que tem esse dom aí, você que assume, sabe, ou quer assumir, ou que já sabe que tem esse dom, que vai assumir um projeto de longo prazo, tome cuidado, porque no meio do caminho você pode perder o foco e você não conseguir terminá-lo, tá? Aquilo que você começou a fazer. Outro defeito, digamos assim, que pode ocorrer, ou que tem que haver muito cuidado para que não ocorra na vida do homem, da mulher que tem esse dom de serviço na sua vida, é que ela pode querer controlar tudo, se tornando um mandão, realmente se tornando um mandão, fechando as portas para sugestões de outras pessoas, tendo que muitas vezes terminar as tarefas sozinho porque não consegue trabalhar em equipe. Ou seja, é um erro que essa pessoa corre. Ela corre o risco de acabar sozinho na tarefa que ela está fazendo. Por quê? Porque ele é mandão, ela é mandona. Ou seja, quer do jeito dela. E aí as pessoas começam a se afastar, e ele acaba, ou ela acaba fazendo, ou terminando sozinho, ou sozinha, a tarefa que começou. Então esse é um problema e é um risco que você precisa, você que tem esse dom, tomar muito cuidado para que não ocorra na sua vida, ok? Outro erro, ou outro risco que corre, é confiar demais em sua capacidade de tomar decisões, quando, na verdade, ele ou ela precisa de alguém que tenha um conhecimento técnico, ou até mesmo científico, especializado com relação àquilo. Às vezes o problema das pessoas é um problema técnico, não é um problema espiritual. É um problema que requer além das suas capacidades. E a pessoa, às vezes, que desconfia demais na sua própria capacidade, acha que pode resolver e começa a trabalhar e quando vê, está totalmente perdido porque, na verdade, ele ou ela precisavam de algum conhecimento técnico ou até mesmo especializado ou científico com relação àquele problema que ele assumiu ou aquela tarefa que ele ou ela assumiu para realizar, ok? Outro erro é ser intrometido de fato, tá? O cara ser intrometido mesmo. Mesmo que não chamem ele ou as coisas não são da sua alçada, ele está lá ou ela está lá metida, dando pitaco, querendo fazer as coisas, quando na verdade ele nem está convidado para aquilo ali. Às vezes não é da alçada dele, mas ele ou ela, porque ele tem essa ideia de, eu quero fazer, eu vou fazer, vamos resolver. Às vezes ele acaba ou ela acaba atrapalhando, tá? E aí se torna intrometido, sendo um entrão, ou uma pessoa assim que as pessoas começam a olhar assim, dizendo, olha, como é intrometido realmente esse irmão ou essa irmã, tá? Tome cuidado com isso, ok? Outro defeito ou problema ou risco que corre essa pessoa, sabe? É as pessoas olharem para ela e acharem que essa pessoa não é prestativa. Por quê? Porque essa pessoa tem grande dificuldade de se adaptar à liderança de outra pessoa. Por exemplo, a gente está fazendo alguma coisa na igreja e o irmão tem o dom de serviço. E aí um outro irmão que está coordenando, está no cargo de liderança, pede para aquele irmão, olha, vamos fazer isso. E o irmão, então, ele acaba não se envolvendo porque ele não está à frente do ministério, ou está à frente daquela tarefa. E ele, às vezes, muitas vezes, ele dá ou com má vontade, ou com pouca vontade, ele vai fazer aquilo. E aí, então, os irmãos podem olhar para ele e dizer, olha, esse homem, essa mulher é pouco prestativo. Trabalha pouco, faz pouca coisa. Não é uma pessoa assim que gosta de fazer as coisas. As pessoas podem olhar assim, tá? Por quê? Porque a pessoa realmente deixou isso acontecer, tá? E outro erro ou risco que corre é que quando ele resolve pedir ajuda, quando ele não consegue fazer sozinho e resolve pedir ajuda, ele não respeita a prioridade dos outros. Ele atropela tudo, né? Ele chega e pede ajuda, mas quer que a ajuda seja exatamente agora, já. Não pode esperar para amanhã. Não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Vamos. E aí acaba não conseguindo trabalhar em equipe, mais uma vez, a gente está dizendo isso,
Por quê? Porque ele não consegue respeitar as prioridades dos outros. Ele não consegue entender que a pessoa precisa cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, da sua filha. Ele quer que naquele momento, aquela pessoa saia, largue tudo que está fazendo para fazer aquilo que ele está pedindo. E isso é um problema. E esse problema, muitas vezes, é um problema que acaba refletindo aí nos relacionamentos com os irmãos na igreja, ok? Ele também corre o risco de ser tido por irresponsável, porque assume vários compromissos ao mesmo tempo, e às vezes é irresponsável mesmo. Às vezes a pessoa é irresponsável porque quer fazer tudo e não faz nada. Começa a assumir assim, assado, o A, o B, o C, projetos demais na sua vida. Ele quer fazer tudo e ele não sabe qual é a prioridade, não consegue manter o foco. Daqui a pouco ele pega muita coisa, acaba, perdendo muita coisa, deixando de fazer muita coisa. E aí então ele olha, os irmãos olham para ele, as irmãs olham para ele e dizem o seguinte: olha, esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã realmente é um irresponsável. Quer fazer tudo e não faz nada. Então é um risco que você que tem esse dom, tome bastante cuidado. É um risco que você precisa evitar para que você não seja prejudicado aí no seu ministério, na sua caminhada, na sua jornada e também naquilo que Deus colocou na sua vida. Lembre-se, o ministério, ou seja, o dom, o chamado de Deus, o dom de Deus é algo que Deus te dá, uma capacidade que Deus te dá para que a obra de Deus prospere, para que a igreja cresça, para que a igreja multiplique, para que a igreja se expanda e para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembre-se sempre disso. Dom não é para exaltar você, não é para colocar você lá em cima. Aliás, quando Paulo escreve lá em Coríntios, dizendo assim, procurai com zelo os melhores dons. Todo mundo estava querendo os dons que apareciam. O dom de língua, o dom de revelação, o dom de interpretação de línguas, o dom da cura. E esses dons carismáticos que nós não vamos trabalhar aqui, deixando claro, nós cremos em todos os dons. A Igreja Batista Sião, o pastor da Igreja Batista Sião, crê em todos os dons. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente, no futuro. Deus é o Deus do poder e do impossível. Ou seja, ele continua falando hoje, ele já falou no passado, e eu acho tremendo, mas tremendo, quando Hebreus capítulo 11, capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado de várias maneiras pelos pais e pelos profetas, coube agora falar-nos através do Filho. Deus continua falando. Fala através do Filho, através dos profetas, através dos homens e das mulheres de Deus, deixar bem claro isso, nós cremos nisso. Irmãos, olha, não tem problema nenhum, Deus não está morto. Deus não está morto. Deus continua operando. Deus continua fazendo a sua obra. Deus continua ainda usando os seus servos nessa terra para abençoar e para fazer a sua obra. Ok? Então, e o último defeito, o erro que um irmão, a irmã pode incorrer aqui, queridos, é que ele de repente ele faz tanta coisa, lembra, né? Ele está envolvido em tanta coisa que ele nunca está disponível para ser usado por Deus. Esse é um erro. Está envolvido em tanta coisa, mas em tanto ministério, em tanta atividade, que quando Deus quer usar ele não está disponível. Ele não está disponível. Ele está enrolado. Ele está cheio de coisa para fazer e não tem tempo para ser usado por Deus. Então é um risco que a gente corre. Muito grande. Mas muito grande mesmo de ver, de muitas vezes a gente vê, pessoas que poderiam ser usadas tremendamente por Deus e acabam não sendo usadas. Por quê? Porque as pessoas não estão disponíveis por Deus, porque estão enroladas com tantas atividades, mas tantas atividades que acabam perdendo o foco daquilo que Deus realmente quer fazer ou quer falar através da sua vida. Tá bom? Então, esses são o dom de serviço ou o dom de ministério. Ok? Nós vamos trabalhar na semana que vem o dom de ajuda, tá? Ou de socorro. Ele é muito, mas muito parecido em algumas coisas com o dom de serviço ou de ministério,
Porém, queridos, não tem nada a ver um com o outro. Eu creio assim, ó, quando eu olho para o dom de serviço, eu vejo muitas pessoas na nossa igreja que tem esse dom, ok? Tem muitas pessoas. Mas o dom de ajuda, queridos, eu olho para uma pessoa na nossa igreja e eu vejo essa pessoa com esse dom assim, escancarado. Não vou falar dela agora, vou falar semana que vem, quando essa pessoa estiver aí, ou os irmãos vão poder ver notório, ok? Então, está aberto a comentários, tá, queridos? Você pode comentar aí, você que acha que tem esse dom, diga aí, ó, eu acho que eu tenho esse dom aí, pastor. Eu tenho esse dom aí. Você que acha que tem esse dom, coloca aí para a gente ver. Ou você acha, olha, fulano tem o dom, esse dom. A outra pessoa teve esse dom. Por que isso? Porque, queridos, a igreja percebe isso. Às vezes você não sabe qual é o seu dom. Você agora vai estar... Nós começamos então a fazer o quê? A gente começou a classificar os dons. Você vai entender que dom você tem. Certo? Que dom você tem. E eu tenho certeza, queridos, que a igreja também vai perceber agora, a partir de agora, na sua vida, na vida dos irmãos, que dom essa pessoa tem. Tem muitos irmãos na igreja que tem esse dom. Tá? Eu gostaria que você realmente guardasse isso, estudasse isso, lesse ali as características, os problemas, as dificuldades que vai ter ou aquilo que precisa ser evitado. E você guarde aí. Semana que vem nós vamos estudar, então, na nossa escola bíblica dominical, o dom de ajuda, o dom de socorro. Amém, irmão Joaquim? Amém. Eu também tenho o dom de serviço, irmão. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu quero atropelar os irmãos. Às vezes eu sou até intrometido, eu quero me meter em coisas que Deus não me chamou para fazer. Então toma cuidado, tá, irmão? Bastante cuidado com isso. Tome bastante cuidado com isso, para que você acabe não errando nessas várias características aí que a gente colocou, ou vários riscos que você corre, tá bom? Você que também que tem, da mesma maneira, tá bom, meu irmão, minha irmã? Que Deus abençoe você, eu quero orar por sua vida, e nós vamos estar encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, ok? E semana que vem a gente vai estar aqui novamente, se Deus permitir, se Jesus não nos levar para casa, se Jesus não voltar, ok? Se Jesus não tiver um outro plano diferente para nossas vidas, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, tá bom? Por enquanto, irmãos, tudo online, tá? Hoje à noite Deus tem uma palavra poderosa aí para nós. Deus vai falar conosco nessa noite. Deus vai estar usando essa noite o nosso evangelista, aí, irmão Adailton, vai estar ministrando uma palavra de poder, de glória para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, ok? Então, Deus vai abençoar a igreja com toda certeza e a gente vai poder estar estudando. Se você quiser continuar estudando, leia, olhe depois de terminar essa live, você pode estar estudando aí, aprendendo mais, entendeu? E se tiver alguma dúvida, coloque aí, coloca a pergunta aqui dentro da possibilidade, nós vamos estar respondendo também. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Abençoe, ó Deus, nossas vidas, a nossa casa, a nossa história. Abençoe a tua igreja, Deus, espalhada pelos 4 cantos da terra. Desperta, Deus, em nome de Jesus, os dons, ó Deus, que há no meio da igreja, para que a obra do Senhor cresça, para que a obra do Senhor prospere, para que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, queridos. Ó, fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. E em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em breve a gente vai estar juntos, tá bom? Se abraçando, podendo estar juntos novamente aí, glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.